Olá, eu sou a pastora Graça Lopes. Eu estou muito feliz com o Senhor por essa oportunidade, de estar aqui cooperando com o canal Semeando Vida. É um canal que faz um trabalho missionário espetacular, que tem abençoado milhares de pessoas, inclusive a minha vida, E neste dia eu estou assim muito agradecida ao Senhor por esta oportunidade, por poder cooperar com essa obra através do meu testemunho. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que o desejo do meu coração e a minha oração é para que enquanto eu estiver falando aqui o meu testemunho, o Espírito Santo possa gerar fé no seu coração, para que você também acredite que aquilo que Jesus fez na minha vida e na vida de milhares de pessoas que passam por esse canal, também pode fazer na sua vida. Amém? Como eu já disse, eu sou a pastora Graça Lopes, Eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a minha igreja, que eu amo demais. Então, eu congrego ali com a minha família. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos já também casados. Então, o meu testemunho é que eu fui curada, liberta de depressão, de síndrome do pânico, do espírito de loucura, do espírito de violência, e eu quero estar compartilhando com você. Eu não nasci num berço evangélico, Minha mãe professava outra fé, e aí, inclusive, ela colocou meu nome de Maria das Graças, porque ela tinha confiança ali, ela era uma mulher católica, e eu não quero que falar mal, da sua fé. Eu quero que você saiba que Jesus, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós sabemos muito bem hoje, através da palavra, que só há um Deus, e esse Deus é vivo, e esse Deus não é um Deus, feito pela mão dos homens, não é uma religião, que a palavra religião é religar, é o homem tentando se aproximar de Deus da sua maneira. Por isso que ele cria as religiões, mas Deus é o Criador, é ele que tem que dizer como é que a gente precisa se aproximar dele, como ele quer que a gente se aproxime dele, e ele criou um plano para isso. Ele enviou seu filho Jesus, para fazer esse elo, para reconciliar o homem com Deus. Como minha mãe não conhecia, a palavra, por isso que é importante hoje a gente pregar o evangelho para que as pessoas saibam. A Bíblia diz: como as pessoas vão acreditar se ninguém pregar para elas? Então, eu estou aqui, para contar o meu testemunho e a minha experiência, tá bom? E que os seus olhos sejam também abertos, como os olhos da minha mãe, como meus olhos hoje, eles são abertos. Então, querido, eu nasci num lar que não conhecia o Senhor Jesus, e aí o meu pai era um homem alcoólatra, minha mãe era muito nova, E quando o meu pai ali casou com a minha mãe meu avô aumentou a idade da minha mãe, que aquilo naquela época era muito comum, os pais aumentarem a idade das suas filhas para que elas casassem bem cedo, não estudava, e ali aconteceu com a minha mãe casou com 14 anos, e meu pai era um homem alcoólatra, e depois eles se separaram. Eu tinha 6 meses de idade. Minha mãe disse que quando eu nasci, já nasci debaixo de um temporal, debaixo de um vento, E as coisas para minha mãe ficaram muito difíceis depois que meu pai, ele foi embora. Nós morávamos numa comunidade ali na área da Maré, E aquilo ali tudo era mangue. Nosso barraco era em cima daquele mangue, que eram chamados barracos palafitas, E então a nossa condição financeira era muito precária, a gente era muito pobre, e minha mãe precisou trabalhar. Então minha mãe agora tem que me deixar na casa de uma tia que eu amo demais, e essa tia, ela cuidava de mim com muito carinho. Ela tinha 4 filhos, e ela cuidava de mim como realmente eu fosse a filha dela. Só que a gente até hoje não entende, a gente crê que ali já havia uma ação do diabo para tentar, destruir a minha alma, para me gerar medo, porque tudo que aconteceu comigo durante toda a minha juventude foi consequência de traumas, causados por homens, por pessoas, mas que foram pessoas usadas
pelo adversário, né, para isso, porque a Bíblia diz, a Bíblia fala, né, é um espírito abatido, quem levantará? Então, havia uma ação do inimigo na vida de pessoas que a gente não sabe quem eram aquelas pessoas, poderiam até ser mesmo espíritos malignos, né, para destruir a minha vida, gerar trauma, gerar medo. Eu sempre dormi de boca aberta, eu sempre falo isso, né? O profeta nem dormindo, ele cala, aliás, ele fecha a boca. Então eu dormi, eu tinha um problema no nariz para falar. E eu dormia de boca aberta. E quando eu acordava, muitas vezes na noite, eu acordava com um instrumento, seja o que fosse, talvez, que a pessoa colocasse na minha boca ali. Era um talher, né? Aí passava um tempo, era bombril. Aí passava outro tempo, botava outra coisa na minha boca. E sempre a minha boca era um instrumento ali para o diabo, né? Machucar. E você vai entender por que eu estou falando isso. E aí eu sempre acordava com aquela sensação de alguma coisa na minha boca e a gente nunca descobria quem era. Uma vez eu acordei com uma coceira muito grande e por a gente ser muito pobre e o nosso banheiro era do lado de fora. E aí a minha tia viu que eu estava me coçando, aí me levou para tomar um banho, né? Não tinha chuveiro, a gente, olha, nem vaso sanitário a gente tinha. Era um quadradinho na madeira que a gente fazia ali as nossas necessidades. Essa minha tia, a gente já considerava ela bem rica, porque o banheiro dela era diferente do banheiro da minha casa. Então, ela me deu um banho. No outro dia, eu estava com aquele cinturão assim, né, de uma bolha enorme, queimadura, porque alguém jogou ali um produto que naquela época era muito comum, era o tal do Fritz, né? O pessoal da antiga vai saber o que é, e aquele Fritz queimou toda a minha pele. Então a minha vida foi assim, sabe? Sempre de guerra, de perseguição, a minha infância, não é? Depois essa minha tia precisou também trabalhar, e aí minha mãe me deu para uma pessoa também cuidar de mim. E ali começou os meus problemas, né? Porque eu já vinha daquela situação do medo, o medo começou a tomar conta da minha vida, o medo de dormir, de acontecer alguma coisa comigo, porque sempre que eu dormia, alguém ia lá e colocava alguma coisa na minha boca. E aí eu fui morar com essa pessoa, e no lugar que essa pessoa morava não tinha luz elétrica, e essa pessoa era uma pessoa que professava a fé espírita, né? E também foi usada, porque eu perdoei essa pessoa. É muito importante que você perdoe as pessoas, porque não era a pessoa que fazia aquilo comigo à toa. Ali já havia uma ação do adversário para me ferir. Por quê? Porque o diabo, ele não é onisciente, ele não sabe o que vai acontecer. Mas a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 18, versículo 10, que existe anjos que dão notícia da criança diante do Senhor. Ela assiste as crianças diante de Deus. Então, eu creio que cada criança que nasce na terra, ela nasce com o propósito, né, do Senhor. Nasce um profeta, nasce um pastor, nasce um presidente, nasce um médico, mas o inimigo, aproveitando, né, ali a autoridade, a autorização que os pais dão. Meu pai foi embora, minha mãe, né, não tinha tempo para ficar comigo. Então o inimigo, ele adota aquela criança ali com a permissão dos pais, da autoridade que eles passam para a vida de outras pessoas que vão cuidar delas. Hoje eu sou uma pastora, hoje eu trabalho com criança, né? Então eu sei muito bem sobre a legalidade. Satanás, ele trabalha com legalidade. Então minha mãe dava legalidade, tanto espiritual, porque ela não conhecia o Senhor, quanto a autorização para as pessoas ali que tomavam conta de mim. E como ela era espírita, os demônios que agiam na vida dela tinham sede de me matar, né, de me ferir. E muitas das vezes ela dizia, olha, se você contar para sua mãe, você nunca mais vai ver a sua mãe. Então, eu não falava, minha mãe só me pegava, né, sábado e domingo, ela me devolvia ali para aquela pessoa. E essa pessoa, ela tinha um punhal, ela dormia com um punhal, ela botava um veneno na beira daquele punhal, porque ela tinha visita de várias pessoas, de vários homens. Então, ela pensava que se alguém quisesse matar ela, ela ia, né, tá ali armada
acorrentada com aquele punhal. Então ali eu já me apavorava. Nesse lugar não havia luz elétrica, chegava às 5h30, 6 horas, escurecia, então já tinha que estar com a vela. Quantas vezes a gente dormia, eu dormia junto com os filhinhos dela, ela colocava um lençol, né, botava uma vela debaixo ali daquele lençol e vinha nos assombrar, e já havia o espírito do assombro, né, para assolar. Por isso que eu vou dar um conselho para os pais: proteja seus filhos, não brinque com o ocultismo, né, não brinque de fazer medo nas crianças, porque isso gera trauma na vida dos pequeninos. Então eu me apavorava quando ela fazia aquilo, e muitas das vezes eu acordava, né, desesperada, não tinha segurança, porque ela não era minha mãe. E quando ela ia me ensinar a ler, ela escrevia palavrão, ela botava um palavrão bem grande na parede, e como não tinha luz elétrica, ela esquentava o ferro no fogo, e ela dizia: leia esse palavrão, leia e fale direitinho, senão eu vou queimar a sua língua. Então, a minha vida foi assim, o tempo todo. Os demônios que agiam na vida dela mandavam me chamar. Eu corria para o mato, ficava escondida, porque eles queriam muito que eu estivesse ali, e eu corria porque eu tinha muito medo. Eu acredito que Deus já cuidava de mim. O meu bisavô era um homem fervoroso da Assembleia de Deus. Eu acredito que o meu bisavô orava por mim também. Essa é a importância de você orar pelos seus parentes, né? Pelas crianças da sua geração, as crianças da sua família, da sua parentela. É muito importante isso. Então, ali eu fui crescendo, não podia contar para minha mãe, mas teve um tempo que eu não tive como esconder. A minha saída foi fugir, e eu fugi ali, né? A gente morava num lugar ali na área da Maré, e eu tive que fugir. Eu fugi, e era a forma de chamar a atenção da minha mãe. E aí, quando me acharam ali na Avenida Brasil, e minha mãe me pegou, e minha mãe entendeu que eu queria falar alguma coisa para ela, e eu com muito medo, mas eu falei. Então eu disse para minha mãe, né, o que estava acontecendo, e quando essa pessoa foi me buscar para levar para casa dela, a minha mãe não deixou. Entende? Ela não deixou. Mas é importante também eu falar para você, porque se eu estou falando de traumas, né, um dos episódios que gerou muito pânico em mim, fobia de lugar fechado, que talvez você que vai ouvir esse testemunho, você vai se identificar. Pessoas que têm medo de elevador, pessoas que têm medo de passar em túnel. Essa era a minha realidade. Mas hoje eu sei, né, o que aconteceu, por que isso registrou na minha alma, não é? Porque eu lembro que essa tia, uma das vezes, ela fugiu de um dos homens, e esse homem era um traficante, e aí a gente foi para casa de uma pessoa que tinha deixado aquele barraco vazio e emprestou para ela. E eu fui com ela me buscou, me pegou e levou a filha dela. E naquela época as caminhas eram de abrir e fechar. E aí eu dormindo para um lado, a filhinha dela dormindo para o outro. E isso, como eu disse para você, eu dormia de boca aberta. E toda pessoa que dorme de boca aberta, ela é um profeta. Já é um sinal de que Deus vai usar aquela boca. Então eu dormindo ali de boca aberta, eu acordei com uma pessoa fazendo xixi na minha boca, urinando na minha boca, aquela coisa salgada, aquela água entrando pelo meu nariz e me sufocando. E quando eu abri meus olhos, era ali o homem que soube onde é que ela estava, e ele estava armado, e ele ficou a noite toda ameaçando, falando que ia matar ela, ia me matar, ia matar aquela menina, filha dela. E o barraco era fechado, e só tinha uma janelinha bem pequena lá no alto, e eu tentava subir naquela janela para sair, mas os barracos eram muito colados, então não tinha saída. Então eu fiquei a noite toda sendo ameaçada, né, naquele lugar. E aí depois, graças ao Senhor que nos deu livramento, já era Deus agindo ali, né, na minha vida, porque a estratégia de Satanás é matar, é roubar e é destruir. Então ele não conseguiu, mas a minha alma ficou com aquele registro, não é, de medo, de pânico, de desespero. E aos 10 anos, ali no caso, a minha mãe não deixou mais eu ficar com aquela senhora, mas a minha mãe precisava trabalhar e me deixou na casa de
de outra pessoa e a pessoa também me trancava. Então, o lugar trancado começou a ser um problema para mim. A casa dessa pessoa era toda cheia de grade. Então, quando eu chegava na casa de uma pessoa que eu via aquela grade, eu já me desesperava, eu não queria ficar naquele lugar, eu sentia abafamento. E aí eu fugi de novo, né? Aí já era ali na Cidade de Deus, e eu fugi de novo, né? Me encontraram, e minha mãe estava entendendo que eu não podia mais ficar com outras pessoas. E aí, muitas outras coisas aconteceram, e quando eu tive de 10 anos, 10 para 11 anos, eu comecei a desenvolver uma depressão. Naquela época, a depressão não era uma doença como é hoje, que as pessoas sabem o que é. Hoje tem psicólogo, né? Tem psiquiatra, tem medicação. Naquela época não tinha muito conhecimento. Então, eu não dormia. Por que eu não dormia? Porque eu tinha medo de dormir, e se eu dormisse, alguém poderia fazer mal para mim, como alguém botava alguma coisa na minha boca. Então eu não dormi. Então eu tinha medo de fechar os olhos, a minha vida começou a ser atormentada. E minha mãe, como não conhecia a palavra de Deus, e também porque ninguém pregava o evangelho para minha mãe, então a minha mãe, ela me levava para o espiritismo. E aí piorava mais ainda a minha situação. Ela fazia oferenda, né? Ela fazia oferta para a cabeça, e aí mais o espírito da loucura tomava conta de mim. Junto com o espírito da loucura, o espírito da violência, eu me tornei uma menina muito violenta, né? Porque uma certa vez uma moça, toda vez que eu ia comprar pão, ela derrubava meu pão. Ela era fortinha, eu era sempre magrinha e ela era forte, então fisicamente ela podia me bater, e eu fiquei com aquela mágoa daquela menina muito grande, e eu disse: quando eu crescer, eu vou bater em você. E foi dito e feito, né? Quando eu passei por esse processo da depressão, aos 14 anos eu perdi uma grande amiga, e quando eu já tinha aqueles espíritos dentro de mim, né, de violência, de medo, de pânico, não sabia tratar aquelas coisas, comecei a ir, né, nos médicos, e os médicos davam remédio, mas não adiantava, e eu perdi aquela amiguinha. E quando eu fui no enterro daquela moça, eu simplesmente enfiei minha cabeça lá dentro de um sepulcro vazio, lá um túmulo vazio, e saiu muita mosca. Aí, então eu tive a sensação de que aquelas moscas entraram em mim, aí piorou mais ainda o meu quadro. E com certeza você sabe que mosca, né, a Bíblia fala, é o Senhor da Beelzebu, né? Beelzebu é o Deus das moscas, são demônios. Então aí piorou mais ainda o meu caso. Com 14 anos, eu não conseguia estudar, minha mente era uma mente acelerada, uma mente confusa, né, uma mente medrosa, eu não conseguia sair sozinha. Quando eu saía sozinha, eu sentia a sensação de que eu tinha uma coleira, que eu tinha que voltar, era para o lugar da segurança. O lugar da segurança era a minha casa. Então, se eu fosse no lugar, pegasse um ônibus, eu sentia aquele pânico, então eu sentia como se fosse um cão, né, que trouxesse com a coleira, que era isso que Satanás ele fazia comigo. Então eu tinha que voltar para minha casa, e isso foi gerando violência. Eu tinha que estudar, e eu lembro que quando eu estava em cima da passarela da Avenida Brasil, eu ali já melhorei, né? Eu morava ali no Timbal, e fui descendo as comunidades até chegar no Parque União. Então eu estudava numa escola que tinha que atravessar uma passarela, e ali eu encontro aquela menina. Lembra aquela menina que me batia quando eu, né, eu era já oprimida? O demônio ainda usa uma outra criança para me oprimir. Então, quando eu encontro aquela menina, eu ali já estava forte, porque eu me envolvi com as outras meninas que me ensinaram a brigar, porque eu tinha essa violência, e ali eu joguei todo o material daquela jovem ali pela Avenida Brasil, e comecei então a oprimir aquela menina, e aquele espírito de violência já estava na minha vida. Ou seja, eu tinha medo de algumas coisas, mas tinha coragem de brigar. Eu ia para as escolas, né, para poder brigar com as meninas, e
rasgar a cara dela. Tem coisa que eu nem gosto assim de falar, porque quando a gente vai contar o nosso testemunho, né? O nosso testemunho é daquilo que Jesus ele fez na nossa vida, porque o apóstolo Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficam, porque eu me envergonho, né, de tudo aquilo que eu fiz, né, principalmente com essa moça, que aí eu comecei, né, com aquela violência a querer machucar aquela garota, mas tudo aquilo por causa da tristeza, da amargura, do ódio que estava ali, não ter pai, não ter o fundamento, a base que é a família. A criança, ela precisa do pai e da mãe, e uma das estratégias do diabo para desestabilizar a criança é essa onda do divórcio, né, da separação. Então, assim, aquilo tudo era uma somatória de coisa que estava na minha alma, na minha emoção, e eu me tornei violenta demais com as pessoas, me envolvi com gangues, que naquela época eram dos bailes, né? Ia para os bailes brigar, eu treinava para bater nas pessoas, e ali eu fui vivendo aquilo. Quando eu tive 16 anos, eu tinha uma amiga que eu gostava muito dela. E essa amiga, ela tinha uma irmã, né? E essa irmã, ela tinha ciúme, elas eram gêmeas e ela tinha ciúme de mim. E aí ela falou alguma coisa sobre a minha boca. Por que eu estou falando sobre a minha boca? Porque quando eu era criança, o inimigo usava situações para poder ferir a minha boca, não é? Então tudo ali era a minha boca. E eu falava muito palavrão, né? Muita palavra de maldição, muita coisa que saía da minha boca. E depois você vai ver o inimigo, né? Sempre agindo ali acerca da minha boca. E hoje eu entendo. Naquela época eu não entendi. Aquela menina, ela disse para mim que você tem uma boca de um animal. E aquela fala daquela jovem entrou na minha alma. Então ali eu já não conseguia mais sorrir, não conseguia mais falar, né, com as pessoas sorrindo. Eu tinha vergonha de falar, de sorrir. Eu não tenho foto da minha juventude porque eu tinha muita vergonha de sorrir e tinha muita vergonha da minha boca. E aquilo ficou registrado na minha alma. E aí a minha vida foi sempre assim, violência, não é? Medo, pânico. Eu não subia a passarela, eu ouvi uma voz. Quando eu subia a passarela, eu ouvia aquela voz dizendo, pula, e aquilo me oprimia e eu tinha muito medo. Então, presta atenção, aí eu atravessava a Avenida Brasil, que era mais perigoso ainda. Mas tudo isso era uma ação do inimigo, né, para fazer com que eu mesmo acabasse com a minha vida. Então, eu não entrava em túnel, né? Uma vez eu entrei numa barca em Paquetá, para ir para Paquetá. Me deu um pânico ali dentro daquela barca, porque eu queria voltar, eu não queria ficar naquele mar, e eu não tive condição de voltar, e eu fiquei o dia todo naquela ilha perturbada, pensando como é que eu ia sair daquela ilha de novo, que eu tinha que entrar naquela barca. Onde tinha multidão, né? Eu não ia em show quando eu era nova, porque eu pensava, como é que eu vou no show com aquela multidão de gente? Então, onde tinha multidão, o lugar, sempre eu estava alerta, né? O trauma gerou isso em mim. Eu estava sempre alerta, tentando sair do lugar. Então, aquilo já era aquela dor, lembra aquela dor da criança lá, com aquele homem urinando na minha boca, e eu querendo sair do lugar. Então, eu sempre ficava alerta, tipo assim, saída pela direita, né? Então eu tinha que olhar, se eu entrasse na casa de uma pessoa, tinha grade, eu não entrava na casa daquela pessoa e não deixava aquela pessoa fechar a porta, porque eu queria sair. Então, para mim, era um desespero muito grande, toda a minha infância, toda a minha fase da adolescência, e agora eu chego na fase da juventude, com tudo essa bagagem na minha alma, de trauma, de loucura, né? Porque eu não dormia, eu era violenta, então eu não queria dormir por causa do medo de dormir, o medo de morrer, o medo de sair. Então, a minha vida sempre foi um medo. E aí, eu fiz muita coisa errada que eu não quero compartilhar com você, porque eu quero compartilhar com você a
loucura, né? Como o Senhor, ele entrou na minha vida. Só que quando Jesus entrou na minha vida, eu já tinha 27 anos. Então eu demorei demais, né? O inimigo me assolou muito até os 27 anos, na minha idade da consciência. Eu fui muito oprimida, né? Ia para os bailes, eu ia para a cidade universitária aprender a bater nas pessoas, porque eu queria ferir as pessoas. Eu era muito ferida e eu queria ferir as pessoas. A minha alma era uma alma ferida. Então eu queria também que as pessoas sentissem aquela dor. Muitas vezes eu andava nas gangues, ia para as comunidades para que as pessoas, eu tinha aquela gangue para bater nas pessoas, né? Eu falava, olha, eu quero brigar com duas, com três, eu não quero que vocês separem, porque eu treinava para fazer aquilo. Eu era violenta, né? Eu ficava vendo filmes, na época era o Bruce Lee, né? Eu ficava vendo aqueles filmes para poder aprender como é que ia bater, como é que ia fazer. Então eu chegava no baile, já era confusão, queria confusão. Porque o espírito que estava na minha vida, ele queria sangue da vida das outras pessoas, né? E aí, meu querido e minha querida, eu, com 27 anos, conheci o meu esposo, né? Eu, quando eu conheci meu esposo, eu gostei tanto dele, que eu vi nele assim, outras coisas, né? Que eu tive outros relacionamentos, mas isso não importa, porque não deram certo. E não deram certo por causa disso, porque eu era uma pessoa que eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a palavra do Senhor, né? Então eu não tinha base de família, então nunca eu ia construir uma família. Até tentei, mas nunca ia dar certo, porque Jesus, ele não estava na minha vida. Então, quando eu conheci meu esposo, a mãe dele era evangélica, né? Mas ela também ajudou nesse processo. Mas eu estava com uma alma muito... Eu tinha depressão, eu tinha opressão, porque eu via vultos, né? Aonde eu ia, eu via aquele vulto. E quando eu conheci meu esposo e eu fiquei grávida, eu tinha muito medo de ter filho por causa da situação que eu vivia. E aí eu fiquei grávida, meu esposo é militar. E quando ele tinha que ficar de serviço, eu ficava vendo os vultos dentro de casa. Eu não fechava a porta, lembra? Eu não fechava, nada tinha que ser fechado. Eu colocava o sofá ali, ficava a noite toda acordada, né, para o meu marido chegar do quartel para eu poder dormir. E eu via aqueles vultos, passava para lá, passava para cá. E aí eu me desesperava mais, e vai para macumba, né, para fazer despacho, para tomar banho. Só que eu já estava grávida. Então, eu lembro de uma amiga que me levou num terreiro de macumba. E quando eu cheguei naquele lugar, eu vi uma casinha. E dentro daquela casinha, sempre que eu fui muito curiosa, né? Como eu enfiei a minha cabeça lá naquele túmulo lá, eu botei a minha cabeça dentro daquela casinha. E eu vi algumas imagens ali, que com certeza ali não tinha Deus. E eu não era uma moça religiosa. Então, eu olhei aquilo e falei, Deus, olha, gente, não precisa você ser espiritual para você saber que Deus não está naquele lugar, né? Porque Deus, ele é santo, ele é limpo, ele é puro. E aquele lugar tinha uma travessa com um negócio podre dentro e muita mosca. E novamente as moscas. E eu, mesmo ali, eu falei, Deus não está nesse lugar. E aí, quando aquele homem que disse que era pai de santo, que não é pai de santo, pai de santo é o meu marido, que a Bíblia diz que nossos filhos são santos. Mãe de santo sou eu, que a Bíblia diz que a mulher santa, ela santifica até o marido e até seus filhos. Então, não é pai de santo, nem mãe de santo. Então, aquilo ali, né, aquele homem, quando veio falar comigo, eu já não tinha fé para acreditar naquilo, né? Por quê? Porque eu vi que Deus não estava ali. Então, ele me deu algumas coisas, pipoca, e eu não usei nada daquilo, não fez nenhuma oferta. Eu estava grávida, já tinha feito outras ofertas em outro tempo, mas ali eu não fiz, porque eu creio que ali já começou um processo na minha vida. E aí eu ganhei o meu neném, e eu era muito apavorada. Quando a criança chorava, eu entregava lá para as vizinhas, e eu tinha uma vizinha que partiu para o Senhor, né, ano passado, uma mulher de Deus.
Aquela mulher, eu implicava com aquela mulher, eu brigava porque ela varria as coisas, eu dizia que ela era isca, e já era um inimigo para mim não me aproximar daquela mulher. Mas aquela mulher teve uma ousadia, ela via o meu desespero e a minha violência. Eu já estava casada com meu esposo, né? E aí já tinha aquele neném, e aí aquela mulher chegou para mim e ela disse assim: olha, Jesus pode te libertar. E eu disse assim: Jesus, eu tenho Jesus. Ele está num crucifixo lá na minha cama. Era um Jesus que estava preso. E aí quando eu falei aquilo para ela, ela disse assim: não é esse Jesus que eu estou falando. O Jesus que eu estou falando é o Jesus vivo. E ela disse para mim, ela falou em Romanos 10, versículo 9, que se eu acreditasse no meu coração, né, e confessasse que Jesus ressuscitou, e eu nunca tinha ouvido aquilo, então que ressuscitou dos mortos, eu seria salva. Então ela falou daquele Jesus vivo, e ela me deu Romanos 10, 13. Ela falou Romanos 10, 9, e depois ela falou Romanos 10, 13. E ela disse assim, que a palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor seria salvo. Então aquela fala dela, no momento, eu reagi contra. Então eu quero falar isso para você. Quando você pregar a palavra, fale mais a palavra e menos de você. Porque o testemunho, ele glorifica o nome do Senhor e a sua palavra. Porque se a gente falasse mais a palavra, as pessoas seriam libertas. Porque aquela moça, quando ela falou a palavra, né? A palavra entrou, mas eu reagi. Qual é a toda ação, e a palavra de Deus, ela age quando você fala a palavra fala, ela age, e aí a gente reage. Então, como foi a minha reação? Tá bom, isso aí é crente, essa mulher chata. E ali, ó, fechei minha porta. Só, querido, que na madrugada, o meu marido dormindo, o meu filho, né, no berço, e eu com depressão, não dormia, eu tinha insônia. Então, quando eu estava desesperada, eu comecei a falar com esse Deus vivo. A voz dela veio, a palavra que ela falou de Romanos, capítulo 10, né, no versículo 13, ela veio no meu ouvido, e aquela voz dela falando: se eu invocar o Jesus vivo, ele vai me salvar, ele vai me livrar. E ali eu invoquei, querido. Eu falei: Jesus vivo. Se o Senhor é vivo, como aquela vizinha falou, fala comigo, porque eu não suporto mais. Que eu vivia nos psicólogos, nos psiquiatras, eu arrancava a roupa. Quando eu me via com pânico, eu arrancava minha roupa, e meu marido tinha que correr para o hospital da aeronáutica, para que chegasse lá, eles me davam remédio. Aí não me dava nem remédio, botava um negócio na minha boca, e era uma bala, irmão. Por quê? Porque aquilo ali, aquela depressão que eu tinha, aquilo era uma opressão, aquilo era um espírito. Eu tinha os traumas, e eu quero falar sobre isso. Existem 2 tipos de depressão. Eu não sou psicóloga, amém? Mas eu tenho, como hoje eu orei, né? Eu não tenho um D na frente da minha vida, mas eu tenho um Deus, né? Eu tenho um Deus que pode pegar o homem do pó do monturo da sabedoria naquela área, porque eu vivi isso, então eu sei do que eu estou falando. Então, existe a depressão, que a pessoa falta uma química no cérebro, a pessoa tem que ir no psiquiatra. Não é loucura você ir no psiquiatra, querido, porque olha só, nós temos um espírito, uma alma e um corpo, tá bom? Então, ó, o espírito é doente por causa do pecado, aí Jesus entra e cura, né? Restaura. Jesus vem e traz um novo, né? Um novo coração, se torna uma nova criatura, é uma cura. Então aí, se você está com um problema físico, você vai no médico, toma o remédio, faz o tratamento, e o médico com o remédio cura, mas Jesus também cura, porque ele veio, né? Na palavra do Senhor diz que ele levou sobre si as dores e enfermidades, por suas feridas nós fomos sarados. Então Jesus pode curar o físico também, como ele cura o nosso espírito do pecado. E a alma é a emoção.
A alma é a sua mente, é o seu intelecto, é aonde tem as suas lembranças, né? É aonde, né, fica ali a sua vontade, os seus pensamentos. Então eu tinha uma alma ferida, eu tinha uma alma doente. Então eu recebi um novo coração. Como é que foi isso? Vou dizer para você. Quando aquela voz veio, eu clamei. Aliás, quando a voz dela veio, eu clamei. E quando eu clamei, eu pisquei meu olho. Só que quando eu pisquei o olho, parece, eu não sei te explicar que tempo foi aquele. Que eu pisquei o olho e eu vi uma forte luz. E daquela luz saiu uma voz. E a voz disse: não temas. Querido, parece assim uma eternidade, mas foi assim no piscar de olho. Quando eu ouvi aquela voz, eu sinto a presença do Senhor aqui. Que você possa sentir a presença do Senhor. Porque ele diz: todo aquele que invocar, invocar é de dentro. E quando eu invoquei, ele falou comigo. E quando eu ouvi aquela voz, por isso que eu digo, a voz do Senhor é a sua palavra. Salmo 103. A voz do Senhor é a sua palavra. Quando o Senhor fala com você, você sabe que Deus falou. Eu não entendia nada de Deus, mas eu falei com meu marido: Deus falou, Deus falou. Aí ele disse: ai, agora ela surtou. E aí, no outro dia, ele levou um amigo nosso, pastor, lá na minha casa para conversar comigo. E ele falou: nós temos que ver, porque Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. E é verdade, irmão, está escrito. Então nós temos que tomar cuidado com as manifestações espirituais de anjos, porque ele se transfigura. E eu entendo isso, mas só que eu sabia que era Deus. Por quê? Porque me deu uma vontade de ir na igreja daquela vizinha que eu perseguia. E aí ela me levou, estava tendo um congresso da Neuza Itioca de libertação. E eu lembro que quando eu cheguei naquele lugar, eu lembro que na hora da oração eu caí. Só que eu não caí sem percepção na minha mente. Eu sabia tudo que estava acontecendo na minha mente. Eu só não tinha força de levantar e eu não entendia, mas aí veio a voz de novo. E a voz disse: nunca mais a sua vida será a mesma. Aleluias. Irmãos, quando eu me levantei, eu estava bêbada e eu sabia o que era ser embriagada, porque eu tomava tudo que era bebida que você pode imaginar. A minha casa, por meu marido ser militar, vivia cheia de militares, churrasco e muita bebida. Então, mas eu estava embriagada, sem ter tomado nada. E aquela sensação maravilhosa, aquele gozo, aquela alegria. Eu lembro que quando o Senhor me queimou com o Espírito Santo, eu sabia lá o que era falar em língua, irmão. Por isso que você não pode zombar das manifestações sobrenaturais, porque elas existem, minha cara. Eu lembro que uma mão entrou por dentro de mim. Quando ela subiu, já começou ali uma língua a falar em mistério, e eu não entendia nada daquilo, e era um fogo que me queimava, e era uma língua do sobrenatural de Deus, e eu falava aqueles mistérios, e fiquei praticamente uma semana falando aqueles mistérios, porque eu sabia o que era falar palavrão, eu sabia o que era maltratar pessoas com a língua, eu sabia o que era falar besteira, mas agora falar aquela língua. E o Senhor disse para mim, me deu uma visão, que ele botava assim, vi um anjo, eu com a boca fechada. Pensa na boca, você está entendendo na boca? Você vai entender. Olha aqui, o anjo abria minha boca, enfiava um rolo dentro da minha boca, e aquele rolo, quando entrava, ele era amargo, mas depois ele se tornava doce, e tudo aquilo para mim era uma novidade. E eu lembro de tudo isso que estava acontecendo comigo, mas eu queria mais, e comecei a buscar. Você foi curado da depressão? Não. É isso que eu quero falar com você. Não fui curada assim que eu tive aquelas experiências. Gente, se eu estava tendo aquelas experiências, por que Jesus não me curou? Porque eu tinha que passar por um processo. Ele me queimou com fogo. Ele colocou a palavra, ele disse para mim: coma a minha palavra,
coma a minha palavra, aí é onde eu quero falar com você. Existe depressão que a pessoa tem que ir no médico, sim. Tem que tomar um medicamento, sim, até para poder trazer equilíbrio na pessoa, porque a alma acelerada, a mente, né, o cérebro, às vezes falta química e a pessoa faz aquele tratamento, ela fica curada, mas não era o meu caso. Eclesiastes capítulo 7 diz que a opressão faz endoidecer. Então eu era oprimida e esse espírito de opressão queria me enlouquecer, porque eu não tinha saída. Mas quando Jesus entrou, que eu clamei aquele Jesus lá no meu quarto, e quando ele fala comigo e me leva, o primeiro milagre que ele fez foi tocar na minha boca. Ele tirou o palavrão da minha boca. Ele disse: eu tiro o palavrão da sua boca e coloco a minha palavra. Então, quando ele falou aquilo comigo, eu comecei a comer Bíblia. E aí, aquela minha vizinha, eu tinha um médico marcado, que eu vivia nos médicos procurando doença. Então, se a pessoa vai no médico, o médico vai detectar que aquilo ali é uma depressão por falta de química, né? Cansaço. E a gente vê algumas pessoas na Bíblia que tiveram cansaço, né? Exaustão. Então, aí a pessoa para, descansa, toma medicação, toma vitamina, ela se levanta. Agora, no meu caso, nem remédio, nem psicólogo, nem psiquiatra. Eu lembro que eu estava numa psicóloga e aquela psicóloga colocava uma luz na minha cabeça. E aquela psicóloga falava que eu era fanática, porque agora eu já era crente. E eu acreditava que Jesus ia me curar, né? Porque eu conhecia o Jesus vivo. E eu li que ele levou sobre si. A obra da cruz foi completa. A obra da cruz, ele veio para curar. Ele veio para curar o físico, ele veio para curar o emocional, não é? Jesus, ele foi tentado a se suicidar. Você sabia disso? Lucas capítulo 4, Satanás fala com ele: se joga daqui. Era aquilo que o diabo falava comigo: se joga daqui, né? Se mata. Então Jesus, ele passou toda a aflição na alma. A sua angústia foi tão grande, né, que ele suou aquele suor de sangue. E nunca isso aconteceu comigo, mas com ele aconteceu. Então, tudo que ele passou no seu emocional, né? A Bíblia fala que ele foi rejeitado, que ele foi oprimido, que ele foi cuspido, que ele foi humilhado, não é? Então, esses espíritos também estavam ali. Então, Jesus, ele veio para curar o físico, Jesus veio para curar o emocional também. A obra da cruz, ela é completa. A começar com o nosso espírito. Por causa do pecado, nascemos mortos. E aí o diabo aproveita já o pecado existente na vida do homem. Então aí ele aproveita aquilo ali e começa a assolar aquele homem. Porque quanto mais rápido ele matar aquela pessoa, ele vai levar a sua alma para o inferno. E Jesus, quando ele entra, ele entrou na minha vida, eu entreguei minha vida para ele, eu invoquei o nome dele, eu acreditei que ele estava vivo, e eu acreditei que ele podia me dar uma alma nova. E aí, o que aconteceu, pastora Graça? Eu tinha um médico marcado, um neurologista. E eu queria que ele botasse aqueles aparelhos em mim para ver se eu tinha alguma coisa no cérebro. E eu estava numa psicóloga e eu lembro que ela botava aquela luz e eu ouvi de novo aquela voz. Ele disse: saia daí, vai comer a minha palavra. Eu não sou contra psicólogo, preste atenção. São gente que Deus levanta também para cuidar de pessoas. São pessoas que estudam para aquilo ali. Mas o único que conhece a alma do homem é Jesus. Ele é a âncora. Estude sobre a âncora. Ele que dá equilíbrio no dia do vento, da tempestade. É ele que não deixa o navio afundar. Então eu fui estudar sobre a alma, e quando eu lembro que ele falou: saia daí, não era porque ele não queria que eu estivesse mais na psicóloga, é porque ele queria que eu tivesse uma experiência com ele, para que eu pudesse hoje estar aqui nesse canal Semeando Vida, em tantos outros lugares que Deus me leva para ensinar a sua palavra. Existem princípios de que Deus estabelece para que o homem seja curado. O primeiro é pedir perdão dos seus pecados, é confessar que é pecador, é renunciar a sua vida de pecado, né? E ali
receber Jesus como Salvador. Esse é o primeiro processo. E o segundo processo é renovar a sua mente. Romanos capítulo 12, ele fala isso, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovar o seu entendimento é a sua mente. Entendimento é mente. É você agora falar como Deus fala, trocar o seu pensamento maligno pelo que Deus diz na sua palavra. Então eu comecei naquele processo, e eu lembro que quando eu cheguei no médico, aquela vizinha, ela foi comigo, ela e o maridinho dela, e meu marido já estava lá, quem estava de serviço, e aí quando eu cheguei naquele neurologista, aquele homem, ele olhou para mim, e eu comecei a falar: doutor, eu tenho esse sintoma, assim, 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 assim. Ela me ensinou a fazer jejum, e eu fiz o jejum, e aí ele falou, olhou para mim e falou assim: olha aqui, dona Maria das Graças, o teu negócio não é comigo, não. O teu negócio é com Deus, o médico oficial da aeronáutica. E ele disse assim: eu vou te passar um livro. E esse livro, a senhora vai sair daqui, vai comprar, e o diabo ainda falou isso, vai fazer de tudo para você não comprar esse livro. E eu saí dali, fechou meu prontuário e mandou embora. Mas não foi o livro que me libertou, eu comprei o livro é esse. É o poder do louvor. Preste atenção nisso aqui. Não foi o livro, não foi esse livro que mudou minha vida, não. Porque esse livro aqui, ele me ajudou a entender que eu fui criada para o louvor da glória de Deus. Eu tinha crise de existência. Eu não sabia para que eu estava aqui. Para mim, eu estava aqui só para sofrer. Como muitas pessoas pensam isso. Mas quando nós não estamos no centro, nós fomos criados para funcionar de um jeito, fomos criados para o nosso Criador, para a glória dele. E quando o pecado nos tirou desse lugar, e quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente volta. Porque, querido, caro ouvinte, amada, você que está aí sofrendo de depressão, Deus tem um projeto na sua vida. Deus criou você para um propósito, e você precisa buscar em Deus esse propósito, porque quando você volta, quando a sua alma tem um encontro de novo com o seu Criador, você vai funcionar de acordo com aquilo que ele criou. Então eu fui atrás desse propósito. E aí nesse livro aqui eu descobri que eu fui criada para louvor e para a glória do nome do Senhor. E eu descobri tudo sobre a minha alma, né? Olha o que diz o Salmo 18, versículo 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então, eu invoquei o nome do Senhor. Então, quando eu invoquei o nome do Senhor, ele veio, me livrou daqueles inimigos. E eu entendi que eu tinha que louvar, que eu tinha que glorificar. Aí eu descobri também, caro ouvinte, que essa palavra aqui, ó, louvor, que é halal. Aí, sabe o que eu fiquei, caro ouvinte? Aquilo que eu não consegui estudar nas escolas seculares, eu comecei a estudar a Bíblia. Então, eu pedi meu marido uma Bíblia que tivesse hebraico, grego, tudo que tivesse, que eu queria descobrir o sentido das palavras. E eu descobri que essa palavra halal, né, é louvar em voz alta. Olha o que ele diz assim: o significado mais primitivo de halal é fazer resplandecer. Com o nosso louvor nós estamos colocando o holofote sobre o nosso Deus, que é digno e merece de ser louvado. Quanto mais colocarmos o holofote sobre ele, mais ele nos fará brilhar. E a medicina, escute isso aqui, você vai entender por que aquela psicóloga usava aquela luz. Ele diz: a medicina moderna demonstra o valor de se colocar uma pessoa que é deprimida, né, numa luz, para ela ser o quê? Iluminando. Tá vendo? Iluminando, porque a luz, olha o que ela faz, ela ajuda grandemente na cura da depressão. Aí, o que ele está dizendo, querido? Que quando você está adorando o Senhor faz resplandecer, e aonde tem trevas,
e a luz chega, é dissipado as trevas. Então eu comecei a adorar, eu comecei a louvar, eu comecei a engrandecer, eu comecei a levantar meus braços e falar com Deus, esse Deus vivo, esse Deus que está aqui, esse Deus que está aí, esse Deus que está fazendo você sentir a presença dele. Você foi criada para um propósito, você foi criada para o louvor da glória do Senhor, porque se a gente não fizer, né, não estiver no lugar onde Deus nos criou para estar, que é na presença dele, o diabo se aproveita, não é? E aí a gente vai funcionando errado. Eu funcionava errado, e quando eu vim, eu entrei ali como encaixar, né? Me encaixei ali para funcionar da forma certa. Então o que aconteceu comigo? Eu fui estudar a palavra. Como é que eu fui liberta? Eu fui liberta pelo poder da palavra. Eu fui liberta estudando. Eu entrava no meu quarto, eu botava ali os louvores, eu adorava e eu ia comer a palavra. Não foi isso que Deus falou? Que eu tinha que comer a palavra? Então eu comecei a comer a palavra. Então eu achei um texto que eu quero compartilhar com você, que é Provérbios capítulo 4, versículo 20, 21 e 22, onde ele diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, as razões dele, inclina os seus ouvidos. Aí ele diz assim, ó, porque a minha palavra, ela é saúde para quem acha, para o seu corpo, ela é saúde, ela é libertação. Olha o que significa essa palavra. Saúde é marpe, no original hebraico, restauração da saúde, remédio, cura, medicação, tranquilidade, livramento, restauração. Essa palavra vem do verbo rafá, que cura, que sara, que restaura. Então eu acreditei, porque o justo viverá da fé. Deus tem pessoas que ele dá o dom da cura, porque está escrito: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas e se você não tiver uma pessoa para orar para você ser curado? Eu estou aqui hoje falando para você, a palavra de Deus é o poder. No princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus e a palavra é um, e a palavra é poder. A palavra de Deus, ela pode, ela é remédio. Quando eu acreditei nisso, eu falei, tá, então como eu tomo remédio, né, na hora certa, direitinho, eu vou ler a palavra, eu vou comer a palavra, eu vou falar a palavra. E é importante você saber disso. Eu vou ler para você esse texto quando ele diz assim: medita na minha palavra. Josué medita. O que é meditar? Meditar é uma palavra aqui em grego, né, em hebraico, que eu não sei falar, mas ele fala assim: refletir, gemer, resmungar, produzir um som baixinho, num suspiro, né, e contemplar algo repetindo a palavra calmamente, as escrituras em um som baixo. Isso aqui não é meditação desse pessoal que fica, não é isso não. Por que os judeus oram assim? Porque eles oram a palavra, eles falam a palavra. Você vai para um canto, você fala a palavra. O que a palavra produz em você? A palavra, se ela produz em você, ela produz isso aqui, ó. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, eu vou ler numa versão simples, tá? Que é a Bíblia Viva. Ele fala assim, que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é espada. Olha o que ele diz: tudo quanto Deus diz é cheio de força e viva. É mais cortante do que o punhal, mais afiado. E corta rápido e profundo em nossos pensamentos e desejos mais íntimos. Eu fui estudar isso aqui. É um bisturi. Não é uma espada grande, é uma espada de 2 gumes, é uma espada pequena. É onde penetra, fazendo a divisão da alma e do espírito. Ela aprofunda até a medula, na parte que produz a vida. Aí eu fui ver, ela corta para eliminar, para botar para fora. É igual quando você vai fazer uma cirurgia e vai colocando a alma, querido. A doença da alma, os traumas da alma, é só o psicólogo Jesus é que pode botar para fora para curar. Assim como uma doença física é tirada ali, né? Que o médico usa aquele bisturi, a palavra ela penetra onde o médico não vai, onde o remédio não vai, onde o coach não vai, a palavra de autoajuda ela não chega. Aí você se sente felizinho, mas daqui a pouco tá lá a opressão, a depressão novamente. Então essa palavra aqui, ó, cortar é dividir com lâmina afiada.
nada, é suprimir, é eliminar, é anular, é extinguir, querido, é botar para fora. Então, eu comecei a estudar a palavra. Eu lembro quando eu estava no auge da depressão, mesmo quando eu era nova convertida, eu fui numa igreja, levantei um papelzinho assim, e eu disse assim: Jesus, eu vou ficar louca, Jesus, eu estou endoidecendo, porque agora eu nova convertida, eu sabia que Jesus ia me responder. E aquela pregadora, na hora, antes da bênção apostólica, e eu quero dizer para você, não saia antes da bênção apostólica da tua igreja, a menos que você tenha muita necessidade de você sair. E aí, porque muitas vezes o diabo, eu já está falando, é a bênção apostólica, você vai sair sem a bênção, literalmente. Mas ela estava ali, antes da bênção apostólica, ela falou assim: Deus está mandando eu dizer para uma pessoa. No dia 30/11/1999, ela disse: Deus está dizendo, não vai acontecer esgotamento nervoso, nem emocional, nem depressão, nem nervosismo, nem loucura. Aí você fala: você guardou a data? Sim, eu guardei a data. Sabe por que eu guardei a data? Porque eu fiz disso um memorial. Deus falou. Deus me respondeu. E quando você escuta Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. Então isso aqui eu coloco na porta do meu guarda-roupa. Isso tem 1999. Até hoje eu leio, porque estava onde ela deu a palavra? Filipenses capítulo 4. Coloca as tuas petições diante do Senhor. E Ele promete: eu vou guardar sua mente. O que o diabo falar para mim? Você vai ficar doida, você vai surtar, você vai enlouquecer. Quando ela liberou aquela palavra, que eu peguei aquela palavra, eu cheguei em casa, eu fui estudar aquela palavra. E aquela palavra, guardar. Como eu morava numa vila militar, e a vila militar tem soldados em tudo quanto era lugar, eu entendi aquela palavra que era guardar. Aquilo que aqueles militares faziam, guardando a minha porta. Deus enviou anjos para estar guardando a minha mente. São sentinelas que Deus guarda, como um sentinela, um militar, guardando os seus pensamentos. E eu entendi. Ele falou: cinge os lombos do seu pensamento. E sabe o que teve a acontecer? Eu comecei a guardar a minha mente, estudando a palavra, falando a palavra, porque aí Deus começou a me dar os textos. Como eu queria ter muito tempo para falar com você. Olha, porque a nossa alma é enlaçada. Provérbio 10:14 diz que a boca de uma pessoa tola é um laço para a sua alma. A alma era o problema que eu tinha, era na alma. Eu tinha problema na minha alma, no meu psique, no meu emocional, os traumas. Então, tudo que eu falava, o diabo só veio ali e feriu. E eu continuei com a minha voz, com a minha boca. E eu quero dizer uma coisa para você. Por que Satanás quis me oprimir na minha boca, botando gente para botar coisa na minha boca? Depois o homem fez xixi na minha boca. Depois aquela menina falou da minha boca, porque aonde era a minha dor, ele estava sinalizando. Eu não sabia, eu não conhecia a palavra. Então ele estava sinalizando que aonde ele estava me ferindo era o lugar onde Deus ia me usar. Por isso que hoje eu sou pregadora do evangelho. Por isso que hoje eu falo da mensagem da salvação. Por isso que hoje eu falo para as pessoas que Jesus está vivo, que o que Jesus fez, ele continua fazendo. Ele deu perfeito juízo a um homem que morava no cemitério. Ele acalmou o vento, ele acalmou o mar. Ele pode acalmar suas emoções, os seus pensamentos. Ele pode dar perfeito juízo para você. Ele pode dar perfeito juízo para o teu marido, para o teu filho. Ele pode, porque ele é o mesmo Deus. Como ele atuou naquele dia, ele atua hoje, porque ele está vivo. Mas eu precisei mudar a forma de falar. Ali eu estava passando por um processo de metanoia, mudança de pensamento. Comecei a falar como a Bíblia fala. Eu ia para o meu quarto e falava. Quando o diabo falava: você é feia, eu falava: Deus me criou, eu sou imagem e semelhança dele. Quando ele falava: você vai enlouquecer, eu falava: Deus vai guardar a minha mente, as minhas emoções e o meu coração. Então eu usava a palavra. O diabo vinha e eu rebatia com a palavra. Olha o que diz em Provérbio 13:3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Essa palavra conservar aqui é cercar com espinho. Então eu tinha que guardar a minha boca. Você sabe por quê? Eu vou falar uma coisa aqui, eu já estou terminando. Por que eu acredito que Deus me tirou daquela psicóloga? Porque quando eu chegava na psicóloga, eu ficava falando.
Minha mãe fez isso, meu pai fez isso, meu primo fez isso, porque eu não falei outras coisas que aconteceram comigo, de abuso que eu tive. Mas eu ficava falando. Então eu nunca ia ser curada. Por quê? Porque eu estava sempre falando. E sabe o que Provérbio 18 diz? Provérbio 18 diz assim, Provérbio 18, 8 diz assim, as palavras do linguareiro são como doce bocado, elas descem para o íntimo do seu ventre. Que a palavra é semente. Não é? Mas aqui está dizendo, a palavra é semente, é comida de passarinho, né? E tem que plantar. Mas aqui está dizendo que a palavra é como um alimento gostoso, que ela entra. E quando ela entra, ela alimenta o seu ventre, é como uma fofoca, que alimenta o seu ventre. Aí olha o que ele diz em Provérbio 18, 20, do fruto da boca de cada um fartará o seu ventre. Então o meu interior se alimentava do que minha boca falava. Aí vem Jesus. Em Mateus 12, olha o que ele fala em Mateus 12, 34, que a boca vai falar do que o coração está cheio. Então Deus falou comigo, muda a sua boca, que vai mudar a sua mente. Aleluia. Muda a sua boca. Para de ficar falando da sua dor. Para de ficar falando que fizeram isso com você. Fizeram isso com você. E aí eu ficava falando. Então o que acontecia? Quanto mais eu falava, mais a palavra entrava. E quanto mais entrava, mais eu falava. Então aquilo ali nunca eu ia ser curada. Porque eu aprendi na palavra que eu tinha que trocar as minhas palavras pela palavra de Deus. Quanto mais eu falava a palavra, mais o meu interior se alimentava da palavra. E a palavra entrava como um bisturi e ela botava para fora tudo aquilo que o diabo botou para dentro no meu interior. Hoje eu sou uma pastora. Hoje eu prego o evangelho. Sabe como é que Deus me levantou pregar para criança? Deus me levantou para pregar para criança, para adulto, para todo aquele que acredita nele. Eu não sou pregadora famosa como as pessoas são, não sou. Eu gosto de pregar a palavra, eu gosto de ensinar a palavra, porque foi a uma palavra que alterou a realidade da minha vida. Foi a palavra que aquela mulher falou. A mulher foi embora, ela faleceu ano passado, minha amiga, mas a palavra permanece para sempre. Então, se a gente falasse mais a palavra, as pessoas seriam curadas. Que Deus levante psicólogos e psiquiatras, como aquele médico que falou comigo. Ele não pôde me dar uma palavra, mas ele me deu um livro que me levava a palavra. Então, que Deus levante psicólogo, que quando ele olhar e falar assim, isso aqui é um trauma para a gente cuidar, que vai cuidar, mas a palavra, mas Jesus, ele vai fazer, porque tem resposta de Deus para mim, para você, na palavra. A palavra de Deus é o poder que transforma o homem, que liberta o homem, né, que trabalha, assim como ele nos dá um novo espírito, Deus nos dá uma alma transformada. Foi isso que o apóstolo Paulo falou, transformar na renovação da sua mente. Como é isso? É você falando a palavra de Deus, deixando a palavra fazer parte da sua alma, porque eu até coloquei aqui, olha, quando a palavra faz parte da nossa alma, a nossa mente começa a ser transformada. É isso que o apóstolo Paulo falou, é a transformação. Estude, caro ouvinte, entre aí no YouTube e estude sobre a lagarta. Se o homem está usando a metanoia, metamorfose, é porque Deus quer falar com a gente. A lagarta é o homem no pecado, a lagarta é o homem que anda cabisbaixo, comendo terra, se escondendo, medroso, medo dos predadores. Mas quando ela entra naquele casulo que é o processo de Deus comigo e com você, eu precisei largar, amigo, aquela galera toda que ficava na minha casa, ó, enchendo, sumiu todo mundo. É aquela hora que a gente entra no casulo. E se você estudar a transformação da lagarta, você vai ver que faz um J. Assim que ela fica agarrada no galho, faz um J. J de quê? J de Jesus. Ela vai ficar sozinha, foi o meu processo. Eu e ele e eu, comendo a palavra, falando a palavra, lutando com a palavra, e aquele medo, aquele desespero saiu. E aí, quando você se torna uma borboleta, que eu botei aqui a minha borboleta, nunca mais você tem lembrança. A borboleta não tem lembrança do tempo de lagarta. Sabe por quê? A lagarta é a infância.
da borboleta. E aí agora ela pode voar, você vai viver a perfeita e boa e agradável vontade do Senhor. Hoje eu sou uma pastora, hoje eu prego para as crianças. Se você quiser me convidar para pregar para suas crianças, eu gosto de ensinar a mensagem da salvação para as crianças. E o meu ministério com as crianças foi uma coisa mais linda do mundo. Eu tive mais outro filho, ensinava meus filhos o amor de Deus. E uma vez o Senhor me deu uma visão de um leão comendo as crianças e ele estava me chamando para pregar para as crianças. E aí, como eu morava numa vila militar, um menino bateu na minha porta e eu atendi aquela criança, e aquela criança não tinha um dentinho bom na frente, e ele queria água, e eu disse, aliás, ele queria biscoito, eu não dei biscoito, porque eu não ensino criança a pedir nada, porque quem pede biscoito não está com fome. Então, ele falou, tia, então me dá água. Aí eu fui, peguei lá uns folhetinhos, sentei com ele, preguei para ele, cantei uma musiquinha que eu não sabia cantar, que eu estava aprendendo a falar para as crianças, para falar para os meus filhos. E aí eu cantei especial, especial, você é muito especial, Deus te fez assim, apertei o narizinho dele, ele foi embora. Quando foi no dia 30 do 11 de 2003, ele voltou com mais uns coleguinhas e ele falou, tia, eu não vim aqui para a senhora me dar biscoito, eu vim aqui para a senhora contar para os meus amiguinhos a mensagem de Jesus o Salvador e cantar para eles especial, especial, você é muito especial, Deus te fez assim. E aí Deus veio a mim. Eu falei, o senhor quer falar comigo, né? Ele disse, eu quero que você pregue o meu evangelho para os pequeninos. Ele ficou 15 dias me dando Mateus capítulo 18, dizendo, ai, daquele que faz um dos pequeninos perder a fé em mim. Ele pegou uma criança e colocou no meio, ele estava me trazendo, porque eu queria só pregar para os meus filhos, a minha preocupação era os meus filhos, por isso que eu vi os leões comendo as outras crianças e não comia meus filhos. E Deus falou, tem aí um campo de criança para você pregar, sabe por quê? Aonde Satanás te humilhou, aonde Satanás te corrompeu, é onde você vai ser uma bênção. Deus estava me curando, me colocou para trabalhar com os pequeninos lá na infância, para eu ser curada dos traumas e das dores que o diabo fez quando eu era criança. Que coisa maravilhosa. A minha casa virou uma igreja, toda segunda-feira entrava criança. Aí foi um avivamento, criança na segunda, adolescente na terça, aliás, as mães na terça e na quarta os adolescentes. E foi um grande avivamento, e até hoje eu prego para os pequeninos, eu prego para toda pessoa que acredita. Então eu quero que você nesse dia, não sei que hora você vai ver esse testemunho, mas que você possa acreditar no poder da palavra. Estude a palavra. Satanás veio para matar, roubar e destruir, distrair também. Ele tem distraído as pessoas para que as pessoas não leiam a palavra, para que ela fique, sabe, na mídia, pegando falinha de homem, de coach. Isso não muda a vida de ninguém. Pode te dar uma satisfaçãozinha, mas só Deus sabe quando você entra no seu quarto, que você não tem paz. Mas quando você conhece a palavra, nunca mais você vai ficar só, você é curada de rejeição. Eu parei com aquele negócio de, meu pai, minha mãe, eu encontrei o amor real, o amor verdadeiro da minha vida, chama-se Jesus. E disse, eu nunca vou te deixar, jamais eu vou te abandonar. O seu pai foi embora, mas eu não fui, né? Então eu tenho um pai, o nome dele é o Deus Todo-Poderoso. O meu irmão mais velho chama-se Jesus. Eu tenho uma multidão de irmãos, porque eu sou filha única, eu sofria com isso, mas hoje a minha casa se vive apertada de gente, porque aonde a gente foi uma maldição, a gente é uma bênção. Confia na palavra. Quem sabe você está correndo para os homens, e você pode ter um céu aberto num quarto fechado. Quando você entra no seu quarto, e quando você fala com esse Deus que falou comigo, uma mulher louca, e me fez alegre, mãe de filho, uma esposa, alterou a minha realidade, mudou minha vida totalmente, como Ele muda a vida, como Ele muda a borboleta até onde ela mora, as amizades dela. Agora ela vai andar com borboleta. Você não vê borboleta andando com lagarta. Você vai andar com mulheres altas, mulheres que voam altos. Seu lugar é flores, seu alimento é néctar. Sabe o que é isso? Sua vida muda, porque a palavra de Deus é Deus
o agente na terra. O seu espírito é vida. A palavra vivifica, porque o Espírito de Deus está aqui, ela é viva. A palavra é viva. Então acredite na palavra, coma a palavra, fique mais tempo com a palavra, deixe Deus falar com você através da palavra. Que você possa ser muito abençoado, que você possa, eu espero que tenha acendido uma chama dentro do seu coração, para que você ame o Senhor, amando o que a palavra, ele diz, aquele que diz que me ama, não é aquele que fica, eu te amo, Jesus, fazendo mantra, não. É aquele que ouve a palavra e obedece. Quando a palavra fizer parte da sua alma, você vai ver que a opressão, a depressão, os demônios, a ansiedade, o medo vai sair da sua vida. E você vai viver tudo que Deus criou você para viver. E você vai fazer tudo que Deus falou que você vai fazer. Hoje eu já andei de avião, ando de elevador, passo pelos túneis, vou para as comunidades pregar o evangelho. Esse é o poder de Deus que está disponível para você. Que Deus te abençoe e que você possa seguir em frente, crendo no seu milagre. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser.